Boa tarde. Em tempo de pandemia e de um novo normal, não são só os adultos e idosos que desenvolvem problemas emocionais. Segundo especialistas da psiquiatria e da psicologia, crianças, adolescentes e jovens também podem desenvolver fobias, estresse, irritabilidade. E nesta segunda-feira eu converso sobre este assunto com a jovem psicóloga Caroline Pereira dos Santos, de 23 anos, formada pela PUC Minas, Poços de Caldas. Caroline, um prazer tê-la aqui no Espaço Livre. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Um prazer é meu de estar aqui. Obrigada por me receber. Caroline, você é jovem. É isso mesmo que ocorre com as crianças, adolescentes e jovens? Você já sentiu isso na pele? Ou já viu amigos, colegas, conhecidos sentindo isso nesta pandemia? Sim, é isso mesmo que ocorre. Os jovens, adolescentes, nessa fase, eles começam a ter a liberdade de sair um pouco mais. A questão do contato com os amigos é uma coisa muito importante, porque, não, a maioria dos jovens e adolescentes confiam mais nos amigos para contar certos assuntos, e isso foi cortado, né, repentinamente para todo mundo. E esses jovens e adolescentes teve também esse corte da liberdade deles, de poderem sair, de poderem ir até para a escola, né? Eles acabam ficando mais ansiosos, acabam ficando um pouco mais estressados, porque eles acabam convivendo apenas naquele ambiente onde eles também estão assistindo os pais deles estressados, com medo, com receio de perda de emprego, não sabendo muito o que fazer, se sentindo perdidos nisso tudo. Sim, os jovens, as crianças, os adolescentes, eles são menos acometidos pelo coronavírus. E pode passar assim na mente deles que eles estão perdendo tempo, que isso não vai ser reparado, que eles deixaram de se encontrar com os amigos, que era muito importante para eles estarem juntos, sabendo que eles podem não pegar, eu vou pôr entre aspas, né? Porque a gente sabe que muitos pegaram, mas pegar menos, com consequências menores do que os adultos e idosos. Sim, e às vezes também esse é o motivo de que muitos não entendem o porquê que eles têm que ficar em isolamento, sendo que quem acaba contraindo mais o vírus são os idosos, são aquelas pessoas que têm comorbidades. Então muitos acabam não entendendo o porquê que eles também têm que ficar isolados, o porquê eles precisam tomar essas medidas também para a vida deles, e é isso que gera para eles o maior estresse, né, de ter que ficar em casa, ter que ficarem com os pais o tempo inteiro. Mas isso também não é a maioria. Alguns também ficam ansiosos, ficam estressados, por conta que vem os pais fazendo de tudo, sabe, um perigo que podem cometer aos pais se eles saírem, mas também não aguenta mais aquilo de ficar dentro de casa, então às vezes quer dar uma fugidinha. Ficam perdidos, né? Eles têm esse sentimento de eu preciso proteger as pessoas que estão próximas a mim, mas também aquilo, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais ficar longe dos meus amigos. Então tem esse sentimento ambíguo que acaba confundindo. Uma situação difícil para pais e filhos. E mesmo também, existem umas famílias que têm uma capacidade maior de diálogo, ou que tem umas famílias que são da classe média e sofrem um pouquinho menos. Mas também tem alguns jovens, adolescentes, crianças que convivem dentro da família com pais com problemas de alcoolismo, de drogas, com falta de alimento, que às vezes eles têm o alimento na escola. E isso também gera uma consequência maior ainda, um estresse maior ainda. Sim, com certeza. Na escola é tudo, né, querendo ou não. A escola tem essa sociabilidade. Para algumas crianças é importante, principalmente essa parte de refeição. Muitas crianças não têm o que comer em casa, comem na escola, já para não economizar, né, entre aspas, uma refeição dentro de casa. Então, agora vendo a situação de mais perto, a todo momento, os pais passando essa dificuldade, não sabendo muito bem o que fazer, porque às vezes nem tem o que ser feito, né? Às vezes ela nem consegue achar uma solução para o problema, ficam perdidas mesmo, sem saber o que fazer. A questão da criança até os 6 anos tem a formação da personalidade. Já o jovem, ele tem aquela questão de ficar muito introspectivo, já o adolescente em si, né, mais introspectivo, cheio de perguntas, de autoafirmação, de ser contra, às vezes,
os seus próprios pais. Essa dificuldade toda na personalidade, isso pode ficar agravado? Qual é a percepção que os pais têm que ter durante essa pandemia, deles ficarem mais dentro de casa, sem o convívio dos amigos e colegas? Sim, pode ser sim, é um agravante para a questão da personalidade, porque, como você falou, é nessa idade que está se formando. A personalidade é a fase mais importante. E os pais, eles desempenham uma função muito importante nesse desenvolvimento. Que, querendo ou não, quando entra essa pandemia, cresceu muito a questão de sociabilidade digital, onde os adolescentes estão ficando mais tempo na internet, já tem que fazer aula online. Fazem aula online, mas acabam ficando o tempo inteiro na internet. Querendo ou não, esse tempo, que é uma coisa em excesso, eles acabam não sabendo se sociabilizar depois como pessoas entre pessoas. Eles começam a ter essa dificuldade, porque atrás de uma tela sempre é mais fácil você falar, você demonstrar seus sentimentos, você se colocar ali. Agora, pessoalmente, olhando olho a olho, é um pouco mais complicado. Para todo mundo isso é válido, mas nos adolescentes acaba sendo mais acentuado por conta mesmo dessa formação de personalidade. Então, o papel dos pais é muito importante nessa fase, deles dialogarem com esse adolescente, falarem com ele, passarem essa confiança para eles colocarem seus sentimentos sobre tudo. Somente agora nesse tempo de pandemia. Como está sendo para eles terem essa privação de liberdade? O que eles estão sentindo com tudo isso? Quais são as preocupações? Como eles estão sentindo essa mudança de aula online? Os pais têm um papel muito importante na parte de diálogo, fazer com que eles confiem nos pais para demonstrarem seus sentimentos, principalmente nessa etapa que a gente está passando, que é muito difícil, para eles perceberem que existe ainda um contato fora das mídias sociais, que existe um contato presencial, e esse contato também é muito importante, para passar essa segurança mesmo para os filhos falarem com eles e falarem com outras pessoas. Caroline, um jovem, um adolescente, uma criança que esteja meio arredio, que agora ficou com medo, só fica em casa, né? Seria interessante também os pais estimularem a atividade física, por exemplo, uma caminhada e fazer junto, ou andar de bicicleta e fazer junto com eles, para trazê-los de volta ao convívio, mas de forma consciente, para que não passe a doença? Sim, com certeza. E a atividade física é uma coisa muito importante. Esse negócio de movimentar o corpo, sair um pouco do ambiente dentro de casa com segurança, lógico, é muito importante, porque você começa a ver que ainda o mundo está ali, que você consegue ainda ter contato com outras coisas, né? Porque, querendo ou não, ficar dentro de casa parece que a gente só tem esse mundo, né? Faz com que relaxe. A atividade física é muito importante, não só para o físico, mas também para o psicológico. É como se fosse, entre aspas, uma atividade terapêutica também. Tira um pouco a cabeça daquele estresse que acaba vivendo dentro de casa, aquela tensão, aquele receio de tudo, aquele não saber o que vai acontecer no dia de amanhã, e acaba desligando um pouco. Então, isso é muito importante. Fazer atividades, tipo, pôr uma barraca no quintal e a família ir dormir no quintal, na barraca, ou o pai e a mãe, em algum tempo que eles tenham, sentar no chão com as crianças, que são os menores, e fazer um quebra-cabeça, ou um joguinho de vareta, uma coisinha assim que eles possam fazer juntos, algum jogo juntos, também estimula esse aconchego numa situação como essa? Sim, estimula. E mais do que estimular, também mostra que a família não está ali só presente por conta da pandemia. Não é só sobre a pandemia que as pessoas da família conseguem falar, né? Contar outras histórias, fazer uma brincadeira, dar uma risada. Porque, querendo ou não, isso estimula para que a pessoa relaxe. Então, ajuda a pessoa a respirar um pouco fora desse contexto de pandemia. Esquece um pouco que a gente está nesse tempo tão difícil. Coloca um pouco as preocupações de lado e recarrega um pouco as energias. E, além de tudo isso, tem a interação entre as pessoas da casa, né? As pessoas da casa começam a conversar, começam a falar entre eles sobre outras coisas, outros assuntos, outras histórias, porque isso também é muito importante. Mais do que se manter atualizado do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na cidade, sobre o coronavírus, também é importante a gente estimular a falar sobre os outros assuntos, porque não existe só o assunto pandemia, existem outros assuntos que são agradáveis também para a pessoa. E isso faz a pessoa relaxar e, além de tudo, aproxima as pessoas de dentro de casa, né? Porque já está tão difícil a questão de sempre carregar sentimentos negativos em relação à pandemia.
essa aproximação com as pessoas traz mais segurança aos jovens para eles perceberem que existem pessoas que estão ali com ele, além da pandemia, que não precisa ficar todo o tempo com medo, que as pessoas conseguem ainda se divertir de alguma forma, mesmo que não consiga ter a liberdade de sair para beber, para ir aos bares, alguma coisa nesse tipo, mas que pode reaproximar de outra forma. Caroline, sobre a hora que a mãe e o pai devem se preocupar, quando que acende aquela luz vermelha de atenção de que precisa procurar um profissional para ajudar os filhos? O isolamento, quando o isolamento está muito evidente, em questão de ficar todo o tempo no celular, em questão de ficar todo o tempo no computador, de você chamar e às vezes não responder, quando perceber também que a pessoa está tendo comportamentos mais agressivos, em questão de você faz uma pergunta tranquila e a pessoa te responde de uma forma mais rude, quando você vê que o filho não está conseguindo manter uma rotina de estudos também, porque como a mudança foi muito repentina, não teve manual de instruções para ninguém se acostumar em como seria. Quando você perceber que não está conseguindo manter uma questão de rotina com os estudos, não está conseguindo estudar, quando começar a chorar muito também é uma coisa preocupante, porque o chorar significa que alguma coisa ali de dentro está tendo que ser colocado para fora. Se você perceber um choro, você escutar alguma coisa, são pequenos sinais que podem indicar que alguma coisa está errada. Então é importante, mais uma vez, o diálogo, tentar olhar para aquilo que está acontecendo, tentar passar a confiança de que os pais estão ali pelos filhos e que eles podem falar sobre tudo que for preciso, que não precisa ter receio. Eu converso aqui com a Caroline Pereira dos Santos, ela que é psicóloga, formou-se recentemente, tem 23 anos, e a gente está falando exatamente sobre jovens. Caroline, a abordagem que você prefere é a abordagem humanista? Isso. Então, a abordagem humanista, ela vai focar mais nas questões das experiências do ser humano. Então, o que seria? Focar mais no que aquelas experiências vão trazer para ele de bom para o futuro, ou que aquelas experiências que ele está passando vai trazer de aprendizado, como ele pode agir diferente, ou como ele pode continuar agindo daquela forma. Vai analisando os aspectos da experiência para ver com ele se aquilo é válido, se aquilo não é, o que pode ser mudado. Então, mais do que nós, psicólogos, trazer a resposta dele, a gente acaba trazendo questionamentos para que ele analise sobre tudo aquilo que ele está passando, daquele assunto que ele está abordando com a gente. E uma área também que você gostaria de atuar como voluntária seria no trabalho, no tratamento de pessoas com vício de bebida? Isso, no Alcoólicos Anônimos. Quando eu estava na faculdade, eu já tinha feito um trabalho, uma disciplina, onde eu pude ter esse contato mais próximo. Foi uma coisa que acabou me mostrando a importância que a gente tem ali para aquelas pessoas, porque se a pessoa chegou no vício tão acentuado do alcoolismo ou de outras drogas, é porque algum motivo muito forte pode ter tido. A gente, como psicólogo, agindo ali dentro, ajudando aquelas pessoas, dando um espaço para elas falarem sobre o porquê da bebida, o que levou ao vício, questões que, com certeza, incomodam aquele indivíduo, é uma coisa muito importante. Espero que logo quando a gente conseguir sair com mais segurança, ter de novo esse contato com o mundo, eu vou procurar entrar em contato com o responsável dos Alcoólicos Anônimos e planejar algum projeto, os dias que eu posso ir lá, ficar com o pessoal, fazer uma roda terapêutica, se for preciso, trabalhar em grupo ou trabalhar individualmente. Então, eu pretendo sim fazer esse contato com o responsável e começar esse projeto. Caroline, muito obrigada pela sua participação aqui no Espaço Livre. Luciana, obrigada a você por ter me recebido mais uma vez. Espero que todos fiquem bem, na medida do possível. E você continue na programação da Rádio Difusora, agora com o Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.